Agora vamos falar sobre a função se, que é uma função condicional baseada na escolha de um controle lógico. Vamos entender como é que funciona isso, né? Imagina que um aluno ele tenha uma média 6. Eu preciso verificar se essa média é maior ou menor que a média da escola para saber se ele está aprovado. No caso do nosso boletim escolar, a média ela é 7. Então eu preciso verificar se o aluno ele está com média 7, abaixo ou acima. Vamos entender como é que funciona isso na prática. Vou colocar o sinal de igual, sempre vai iniciar nossas fórmulas com sinal de igual, e vou utilizar aqui a função se. Ele já apresentou aqui alguns modelos, né? Eu vou clicar em função se. Nesse caso, ele vai me apresentar, né, toda a estrutura, a sintaxe da fórmula se. No caso, se, abro parênteses, vem a expressão lógica. Mas o que é a expressão lógica? Vamos entender aqui embaixo. A expressão lógica, uma expressão ou referência a uma célula que contém uma expressão que representa um valor lógico, se é falso ou se é verdadeiro. Vamos entender como é que funciona. A expressão lógica, eu vou fazer uma comparação do valor com a média. Então eu quero saber se essa média aqui ela é maior ou igual a 7. O aluno ele precisa ter uma média maior ou igual a 7 para passar. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, peguei a média desse aluno e eu vou comparar esse valor se ele é maior ou igual a 7. Então aqui eu montei a minha expressão lógica. A partir dessa expressão lógica, ele vai sair um resultado verdadeiro ou falso. Nesse caso, ele já está me dizendo que é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque essa média 8,4 ela é maior ou igual a 7, né? Ela não é igual, mas ela é maior, certo? Então já tenho uma expressão lógica aqui montada. Depois que eu criei a expressão lógica, o que vem em seguida? Vem o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Vou colocar lá. Agora ele já pulou para a segunda opção. Valor se verdadeiro. O que eu quero exibir para as pessoas se esse valor aqui for verdadeiro? Então, se esse valor, se a média dele for maior ou igual a 7, eu quero que apareça que o aluno está aprovado. Para colocar um texto, eu preciso inserir aqui, ó, colocar entre aspas. Retorna um valor se uma expressão lógica for verdadeira. Então, se a expressão lógica for verdadeira, eu quero que ele apresente que o aluno está aprovado. Fecho aspas, coloco ponto e vírgula. Opa! Coloco ponto e vírgula. Agora eu vou colocar a valor se falso, certo? Sempre lembre-se, pessoal, é importante que vocês leiam, tá? Porque o próprio Google Planilhas, ele nos dá a possibilidade de fazer o passo a passo, certo? Então aqui ele me dá toda a sintaxe e me dá o passo a passo. Então já coloquei o ponto e vírgula, agora eu vou colocar o valor se falso. Então, se o aluno, a nota dele não for maior ou igual a 7, se não for, significa que é falso, então o aluno vai estar reprovado. Então eu vou exibir essa mensagem para ele. Reprovado. Fecho parênteses. Bom, a partir do momento que eu fechei o parênteses, ele já entendeu que a minha função, né, está toda pronta conforme a sintaxe. Então tá tudo certo, aperto Enter. Olha só, ele exibiu que está aprovado, porque a média é maior ou igual a 7. Agora, como sempre, vamos clicar, segurar e arrastar, ele já vai pegar todos os... Aí ele vai pegar a mesma fórmula e vai alterar apenas os intervalos. Olha só que legal, ele me deu aprovado, reprovado, o aluno tirou 6,9, então ele foi reprovado. Esse aluno aqui tirou 8,5, foi aprovado, 6,8 reprovado, tá tudo certinho. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que pode confundir algumas pessoas.
Ó, o aluno ele tá com a nota 6,9, ele está reprovado, tudo certo, só se ele tiver 7. Eu vou alterar a nota aqui para 8,9, né? Vou aumentar 4 décimos, que teoricamente na divisão iria dar o 7 aqui, 8,9. Bom, ele deu 7 aqui. Se o aluno estiver maior ou igual a 7, ele tem que estar aprovado. Por que que ele está reprovado? Lembra que a gente alterou aqui a quantidade de casas decimais após a vírgula? Então vamos observar aqui, ó, vou aumentar a quantidade de casas decimais. Então ele não está com 7, ele está com 6,975. Alguns alunos cometem esse erro aí no meio do caminho, porque ele acha que o aluno está com a nota 7, mas não, porque foi a nota arredondada e o Excel vai pegar exatamente a média. Então, nesse caso aqui, ó, o aluno está com 7 porque foi arredondado. Agora, se eu colocar aqui, ó, 9, por exemplo, agora sim ele está com 7. Vou aumentar a quantidade de casas após a vírgula, exatamente 7. O total de pontos foi 28, 28 dividido por 4 dá 7, então ele foi aprovado. Então aí tá um detalhezinho para vocês sempre observarem. Muitas vezes os alunos eles deixam somente uma casa após a vírgula ou nenhuma casa após a vírgula, e aí o próprio Planilhas ele vai fazer esse arredondamento e você vai ficar aí achando que a sua fórmula está errada, beleza? Então, pessoal, basicamente esse é um exercício que é muito utilizado para fazer esses primeiros testes de fórmulas e funções, porque é um exercício que todo mundo entende, todo mundo já passou por isso, todo mundo já estudou, sabe como é que funciona total de pontos, médias, situação. E aqui nós aprendemos a utilizar a estrutura de uma fórmula, falamos sobre a sintaxe dessa fórmula. É importantíssimo que você faça esses testes, faça na prática, veja como é que funciona e sempre observe a sintaxe, tá? Aproveite esse recurso que o Google Planilhas te dá para você fazer o passo a passo, junto com o Google Planilhas e não correr o risco de esquecer algum ponto, alguma vírgula, alguma coisa da sintaxe que vá comprometer a sua fórmula.